Alô, galerinha, vamos dando continuidade aí na matéria, tá? Página 344, estruturas e organelas citoplasmáticas, tá? Tem algumas palavrinhas em negrito aí que eu vou comentar com vocês, que é o seguinte. A primeira tá lá, membrana plasmática. Falei até no vídeo anterior. Qual que é a função dela? Permite a entrada e saída de substâncias, tá? Tá mostrando até aí do lado aí uma representação de uma membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é formada por lipídios. Lipídios são tipos de gorduras. Ela é formada por uma camada que a gente chama de bilipídica, tá? A camada aí, ó, mostrando para vocês aí o exemplozinho, tá? Nela encontra-se proteínas, tá? Tá mostrando para vocês essa camada aí. E embaixo tem assim também, parede celular. Parede celular, células procariontes e células eucariontes vegetais tem, a animal não, tá? Elas servem aí para dar rigidez e proteção à célula, beleza? O citoplasma, como eu comentei com vocês também no vídeo anterior, é como se fosse assim uma clara de ovo, né? Uma substância gelatinosa, e é nele que ficam as organelas, que a gente vai estudar agora o que são organelas, né? Organelas é o que a gente chama aí de pequenos órgãos, tá? A gente costuma dizer que as células são unidades vivas que compõem um ser vivo, né? É a menor unidade viva que compõe um ser vivo. E assim como nós temos órgãos, as organelas têm órgãos também. Mas eu não vou chamar de... As organelas, ó, desculpa, as células também têm órgãos. Mas eu não vou chamar de órgãos, eu vou chamar de organelas, tá? Que quer dizer aí pequenos órgãos. Beleza? Citoesqueleto, o que o citoesqueleto faz? Sustentação e dão forma à célula, tá? Lá na página 345, tá mostrando para vocês aí, ó, centrossomos, tá? É formado por dois centríolos. Centríolos são estruturas importantíssimas na hora da divisão celular, que vocês vão estudar depois, processo de divisão celular, mitose e meiose. Grava esse nome, mitose e meiose, vocês não vão estudar isso agora. Mas os centríolos é de vital importância na hora da divisão celular, tá? Os ribossomos, tem outra organelazinha aí, ribossomos é importantíssimo também, que faz a produção de proteína. Quando a gente fala de organela, gente, é mesmo com... Lembra que eu falei que organelas são pequenos órgãos das células? É a mesma coisa de falar dos nossos órgãos. Não existe um mais importante que o outro. Todos são importantes, tá? Como é que eu vou falar que um órgão é menos importante que o outro? Vai tirar só para você ver o problema que você vai arrumar. É a mesma coisa que uma organela. Todos os ossos, claro que tem organelas que são mais famosas, né? Que cai muito em vestibular, que são mitocôndrio e cloroplasto. Cloroplasto falando lá de vegetais e mitocôndrio falando dos animais. Essas são as organelas que mais caem em vestibular. Mas não é que elas são mais importantes, mas todas elas aí têm o seu valor. Mas essas são, porque na mitocôndria acontece o que vocês vão estudar depois, processo de respiração celular, que é glicólise, ciclo de Krebs, né, respiração. Então, assim, elas são muito estudadas, mas não quer dizer que elas são aí mais importantes do que outras, tá? E retículo endoplasmático também, esses ribossomos eles estão aderidos no retículo endoplasmático, tá? Lá embaixo está assim, complexo Golgiense, o nome é esquisito mesmo. Armazenar e transportar proteínas para fora da célula, tá? Então, ribossomos, retículo endoplasmático, complexo Golgiense, todos os três estão envolvidos aí diretamente na produção de proteína, na produção e liberação de proteínas, tá? Todos eles. Na página 346 está falando lá em cima, lissossomos. Lissossomos é responsável aí pela digestão intracelular. A digestão celular, tá? É ele que faz aí o processo aí da digestão dentro das células, tá? Aí tá falando embaixo aí o seguinte, né? Tem duas palavrinhas em negrito aí, vesículas e vacúolos, tá? Vesículas são encontradas aí nas células eucarionte animal, tá? E vacúolos são encontradas aí nas células eucarionte vegetal. Aí tá falando assim, ó, as células eucarióticas animais têm espalhadas por elas diferentes tipos de vesículas que ajudam na distribuição de substância, tá? Então vesículas atuam na distribuição de substâncias. O vacúolo
na célula eucarionte vegetal, elas armazenam, grossamente falando assim, armazenam água, armazenam líquido, tá? Então ele é muito importante para as células eucariontes vegetais, tá? Embaixo tem mitocôndrias, que eu falei para vocês, que é responsável pela respiração celular. Esse processo de respiração celular vai gerar uma coisa que é importantíssima para a gente, que é energia. Por isso que essa célula é muito cobrada aí no vestibular. Aí ensino médio vocês vão cansar de estudar elas, vai por mim, tá? Cloroplastos são células que eu falei com vocês, que são exclusivas de células eucariontes vegetais, tá? Elas que participam no processo aí da fotossíntese, tá? O núcleo, vocês sabem que é ele que contém o DNA. É no núcleo que está aí o DNA, que é todo o material genético que é passado aí de geração para geração, tá? Passando aí para a página 348, tá falando lá assim, reações que acontecem nas células. Aí tá dando uma coisinha aí, uma referência, né? Que é cloroplasto e fotossíntese. Dentro do cloroplasto tem um pigmento verde que a gente vai chamar de clorofila. Ela vai ajudar na absorção de luz solar e vai fazer o processo aí da fotossíntese, tá? O que seria a fotossíntese? O que a planta precisa para fazer fotossíntese? Água, gás carbônico e luz solar. Água, gás carbônico e luz solar. Esses três componentezinhos aí, a planta vai fazer a fotossíntese. Para quê? Para gerar o seu próprio alimento. Qual é? Glicose, tá? Qual que é aí o alimento aí do vegetal? Glicose, tá? O vegetal é um ser autótrofo, ou seja, ele produz seu próprio alimento. Que alimento? Glicose. Consequentemente, ele libera oxigênio na atmosfera. Por isso que algas e vegetais são extremamente importantes aí para a manutenção da vida no nosso planeta, tá? Aí embaixo está mostrando aí um quadrinho, está mostrando luz solar, né? Está mostrando a planta liberando oxigênio, está mostrando a planta absorvendo gás carbônico e está mostrando lá embaixo as raízes absorvendo água e sais minerais, tá? Aí embaixo tem a fórmula da glicose. Depois eu vou ensinar para vocês como é que simplifica essa fórmula aí, que tem um jeitinho de simplificar também. Mas geralmente vocês vão ver em prova essa fórmula, ou vocês vão ver essa fórmula inteira aí, ou vocês vão ver a fórmula simplificada. Mas isso aí depois, relaxa aí, que isso aí depois eu mostro para vocês, tá? Mas isso aí é a fórmula da glicose. 6 moléculas de gás carbônico, mais 12 moléculas de água, aí com mais a luz solar, tá? Acontece aí, ó, a glicose, tá? E o gás oxigênio e água também, tá? Ela absorve, mas libera água também, tá? Na página 349, tá? Tem lá mitocôndrias. Mitocôndrias é responsável pelo processo, como eu falei para vocês, de respiração celular. É esse processo de respiração celular que acontece em 3 etapas, né? Que nos dá energia, que nos fornece energia. E para a respiração celular acontecer, o que também precisa? De gás oxigênio, tá? Na verdade, quem faz respiração é as células, não somos nós. O que a gente está fazendo agora, o nome disso é ventilação pulmonar, não é respiração. Quem faz respiração são as células, não o ser humano, tá? Mas ficou conhecido aí popularmente como respiração, mas a gente não respira, o que a gente faz é ventilação pulmonar. Quem faz respiração, ó, são as células, através das mitocôndrias, tá? Fazendo o quê? Produzindo energia. De que precisa? Glicose e oxigênio, tá? Fica tranquilo que vocês vão estudar isso muito no ensino médio, tá? Vocês vão estudar muito, vocês vão até glicólise, ciclo de Krebs,
respiração. Ih, vocês vão ficar doidos, vocês vão ficar doidos, tá? É muita doideira. Nádia faz isso e aquilo. Vocês vão ficar doidos, tá? Então, gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Finalizando o vídeo aí, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus e bom estudo a todos.